Começa agora o Acesse na TV versão Movimento ODS. Hoje o sofá tá cheio, porque nós estamos recebendo as fofurices do meu coração. Jovens embaixadores do clima e o cara que trouxe esse projeto para nós. Então nós estamos hoje com o Ergon, com a Laura e com o Daniel. Nós vamos conversar um pouquinho como foi a iniciativa dos Jovens Embaixadores do Clima e Jovens Repórteres do Clima, porque no meio do caminho teve uma pedra que a gente transformou em ponte, né? Então, a Associação Comercial, até em um dos nossos programas, nós falamos com a Fabiana, que foi, né, patrocinadora a Unimar foi patrocinadora do programa. A Associação Comercial, eu posso contar como associação comercial, se vocês me permitem. Primeiro, nós recebemos o primeiro pré-projeto. Ele chegou na minha mão. E aí o Edu falou, dá uma lida, porque nós temos muita intenção em executar algo desse tipo. Veja se tem coerência conosco, se a gente pode contribuir. Eu vi ali o sonho de qualquer professor. Eu vi ali o sonho de qualquer professor e vi a possibilidade infinita que aquilo trazia. Então eu vou pedir para você, Ergon, que não podia faltar nesse programa. Eu não aceitaria a gente terminar a primeira temporada sem te receber. Porque trabalhar com você esse ano foi uma das melhores coisas que me aconteceu. De verdade, de forma muito genuína. Então conta para nós o que aconteceu, que você sentou e escreveu aquele edital e que você teve a iniciativa, mesmo não sendo da área ambiental, como eu já até tratei aqui, o que muito me deixa feliz é de ver uma gama de profissionais diferentes interessados pela sustentabilidade, pela preservação do planeta. Então você se torna mais especial ainda por extrapolar as fronteiras da profissão específica. Você pode até explicar qual que é a sua profissão específica. O que aconteceu? Que você ficou ensandecido e eu vou fazer alguma coisa pelo mundo. Bom, primeiro, uma alegria estar aqui. Muito obrigado, Andréa, por esse convite que é para todos nós, inclusive. São 42 jovens repórteres, embaixadores que participaram dessa edição. Eu sinto que a gente está aqui carregando um pedacinho de cada um presente hoje, então muito feliz de estar aqui. E basicamente, essa ideia veio lá em 2023, quando a gente teve uma onda de calor que estava horrível, fim de ano ali, todo mundo preocupado. E eu acho que quanto mais passam os anos, mais a gente tem percebido que a pauta climática, ela não é algo das futuras gerações. É algo que já está acontecendo no nosso dia a dia, na nossa realidade. As enchentes no Rio Grande do Sul, por exemplo, evidenciaram isso mais ainda, e várias coisas que aconteceram ao redor do mundo. Mas naquele momento específico, do ano passado, em 2023, a gente teve uma evidência de que tinha que fazer alguma coisa para poder lidar com aquilo. E aí procurei a Prefeitura de Santos, procurei o Fábio Tatsubo, procurei o Movimento ODS também de Santos, para poder pensar alguma ação que a gente pudesse fazer ali e pensando nos jovens, por um motivo muito simples. Se antes, como eu disse, a gente achava que a pauta climática do meio ambiente era para as futuras gerações, agora a gente sabe que já tem indicadores, por exemplo, que falam que em 2050 nosso índice de poluição vai estar um absurdo. O plástico no mar vai estar elevadíssimo e as consequências para a nossa saúde vão estar ali batendo na porta. Só que 2050, como eu sou de 1998, eu vou ter 52 anos de idade. Você vai ser um jovem ainda. Eu vou ser um jovem embaixador do coração ainda, que eu ainda vou ter juventude ali. Mas isso é trágico se a gente parar para pensar. Horroroso, se a gente... Eu só penso nisso, né? Então foi muito dessa provocação de o cenário tá grave. A gente precisa fazer alguma coisa agora. E daí a gente pensou nessa iniciativa, que de forma muito resumida, que acho que vale aqui compartilhar também um pouco do que foi o desenho desse projeto, né? A ideia foi fazer uma formação intensiva de jovens que passaram por um processo seletivo. Então,
A gente abriu um edital para esses jovens se inscreverem. Eles passaram por 17 capacitações por base, porque a gente foi colocando outras coisas ali no meio complementar. A gente inventou umas modas. Mas o 17 veio por um bom motivo, já que são 17 ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E foram vários encontros que a gente foi realizando ao longo de semana. E o mais divertido, no fim, eles tiveram que produzir um TCC. Mas não um TCC teórico, escrito, com um textão. Lógico que Era um não. TCC prático, com impacto real, um impacto climático, impacto ali na sociedade. Então, os jovens se organizaram em grupos, montaram seus projetos práticos. Tem projetos, inclusive, que renderam ali muitas ações. A gente vai ouvir um pouco mais sobre isso também. Então, foi isso o projeto e tem sido isso porque venho aqui também com a esperança da gente ter mais edições, viu, André? Não vamos ficar só na uma. A Fabiana esteve aqui e já me provocou. Falou que nós estamos muito quietinhas, muito paradinhas, que a gente precisa de ter um fervo, né? E ter aí os finais de semana dedicados a esse trabalho. Foi realmente algo feito a muitas mãos, né, Ergon? Nós tivemos profissionais de alto calibre, né, dedicados de forma voluntária, né, e a diversidade de assuntos tratados, porque o DS sustentabilidade é diversidade de fatores. Quando a gente fala de clima, os jovens embaixadores do clima. Andréia, mas o que isso tem a ver com o jornalista que estava lá? O que isso tem a ver com o professor de história? O que isso tem a ver com a aluna de veterinária, né? O que isso tem a ver? Tem a ver com qualquer pessoa que está penduradinha no planeta Terra, como a gente falou tanto. Então, a diversidade de assuntos, toda a riqueza de diversidade de alunos que nós conseguimos, né, juntar ali, tudo isso fez a riqueza desse trabalho. E a gente tem sim que continuar com toda certeza, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante, que você provocou aqui também, foi um projeto que custou muito pouco. Sim. O máximo que custou ali foi o coffee break que a gente teve, um deslocamento ou outro de palestrante. Mas assim, em nível de custo mesmo, para um município implementar, até provocando aqui outros municípios também, né, para implementarem iniciativas como essas, é um custo ínfimo, pequeno, para o retorno que dá. Municípios e as empresas que estão nos Exatamente. assistindo. Eu não posso fazer dentro da minha empresa. Adota um projeto que você vai gerar impacto positivo para a sociedade de alguma forma. Então, esse foi um grande exemplo da capacidade de se fazer impacto positivo arregaçando as mangas, né? E tendo ótimos contatos, porque os profissionais que nós conseguimos, né? Que você trouxe, colegas assim que eu não conhecia, que trouxeram muito valor. A associação comercial deu a casinha, deu o teto, a gente fez jus, né? Foi ótimo. E eu acho que o aprendizado final ali, desse primeiro ciclo que a gente teve, dos jovens embaixadores, dos jovens repórteres, é principalmente o como é possível a gente se organizar enquanto sociedade, Perfeito. buscar parceiros Perfeito. e ter iniciativa. Claro que assim, foi necessária a sensibilidade da prefeitura, a sensibilidade da associação comercial, a sensibilidade da Unimar, a sensibilidade de vários parceiros. O CIE, por exemplo, foi um enorme parceiro nesse processo. Aí, se a gente for falar, eu devia ter que ter vindo com um pergaminho aqui de nomes, né, para falar todos. Não fiquem tristes se a gente esqueceu algum nome, porque todas as pessoas, sim, foram extremamente imprescindíveis para que isso tivesse sucesso. Mas isso traz a mensagem, né? Precisamos fazer alguma coisa. Sim. Então, quem está em casa, quem tem um projeto, quem tem uma provocação, quem quer fazer alguma coisa, procure parceiros, porque até um dos ODS, para fechar essa reflexão, é sobre parcerias, é o 17. É isso mesmo. Os Jovens Embaixadores do Clima foi em cima do 13, mas foi um belo de um 17 executado, né? Bom, nós continuamos esse papo. Daqui a pouco nós vamos voltar e conversar com representantes desses jovens. Rapidinho a gente está de volta. Voltamos com a CS na TV versão Movimento ODS. Hoje, com o sofá lotado. Esse sofá tá ficando famoso, esse sofá tá ficando quisto, é uma coisa louca. Saio na rua, as pessoas me levam pro sofá. Brincadeira, não aconteceu isso ainda. Mas isso ainda há de acontecer. Hoje estamos com o sofá lotado, com o Ergon, com a Laura e com o Daniel. A Laura e o Daniel foram alunos dos Jovens Embaixadores do Clima
E ladies first, se você me permite, Daniel. Toda. Vou puxar a sardinha pro lado das meninas. Laura, o que aconteceu com a senhorita que estava vagando pela internet ou conversando com alguém? Poxa, tem um curso para fazer. Como que você encontrou esse curso? E o que te deu vontade de participar dele? Bom, agradeço primeiramente a oportunidade de estar aqui. E, bom, como eu encontrei essa oportunidade? Eu sempre, eu sou estudante de medicina veterinária, eu sempre estive muito ligada, principalmente mais voltada para os animais, mas envolve tudo, a saúde humana, a saúde ambiental. E quem me recomendou esse curso foi a minha tia, a Maribel, que ela encontrou e na hora ela pensou em mim, me mandou o link, aí eu olhei aquele link e falei, o que é isso? O que é isso? Eu li assim, aí eu me interessei muito, muito, muito. E aí eu vi que era presencial, aos sábados, à tarde. Eu falei, Isso deu pânico? Eu falei, eu vou consumir sábado o dia inteiro? Nada. Não? Fiquei super, super animada. Fiquei super feliz de ser algo presencial, encontrar pessoas ali com o mesmo interesse que o meu. Então eu me inscrevi e foi a melhor coisa que eu fiz. Não me arrependo, não me arrependo. Isso me desenvolveu muito como pessoa, desenvolvimento pessoal mesmo e profissional também. Conheci muita gente maravilhosa e mudou muito a minha visão sobre muitas coisas do mundo. Tipo o quê? Bom, relacionada, por exemplo, mais minha área, que é a área da saúde, eu tinha uma visão assim de que saúde não estava muito ligada com sustentabilidade no meio ambiente, porque até então, pelo menos o que eu escuto desde pequena, essa coisa do início do cuidado com o meio ambiente é reciclagem, apagar a luz, salvar a água e só isso. E eu não tinha noção do quanto estava ligado com a erradicação da pobreza, com todos os ODS. Em relação à saúde também não, porque nós precisamos estar bem para cuidar dos outros e para cuidar do ambiente que a gente vive. Então eu tinha uma visão da saúde que era diagnóstico, tratamento, cura, mas eu também consegui ter uma visão da prevenção, do quanto isso é importante. Sim. Então parece que o meu conhecimento era uma linha reta, que tinha começo, meio e fim. E depois do projeto, essa linha reta juntou as duas pontas e virou um conhecimento redondinho. Que doencinho! Assim você mata a teacher. Foi poética. Tô aqui derretendo na cadeira. É só isso, um resuminho do quanto o projeto transformou a minha vida, a minha visão sobre o mundo. Ai, caramba, melhora essa, Daniel. Ficou pra ti. Lascou-se pra mim agora. Agora, como que eu vou melhorar isso? Como que o professor de história ficou sabendo e como que o professor de história falou, eu vou lá estudar sobre isso? Bom, então, antes de tudo, agradecer o convite, Andréia, me mandou mensagem, você topa? Eu falei, topo, né? Na hora, fui convocado. Se não topasse... já estaria ruim. Mas é legal pensar isso, você fala, é o professor de história, mas eu tenho também um outro lado também da minha formação, não sou apenas professor de história, eu sou bacharel. Se isso fosse apenas, como se fosse apenas, né? Não é apenas. Não é pouca coisa nos dias de hoje, é muita mas coisa. Ser professor de história e ser bacharel em relações internacionais, ser um analista internacional, isso logo me deu um interesse, né? O primeiro contato com o edital do projeto, eu fiquei sabendo pelo meu pai, que é funcionário público. Ele mandou para mim no grupo do WhatsApp da família e falou, filho, por que você não tenta? Aí eu, interessante. Eu fiquei feliz que foram os familiares que histórias similares, interessante. Meu pai, como sempre, foi uma pessoa que sempre me incentivou muito na minha vida para faz as coisas, corre atrás, se eu ver alguma coisa eu te mostro. Ele na hora viu e falou, pô filho, tu que é formado em RI, vai nessa, né? Aí eu, tá, vou dar uma lida, vou ver o que eu vou fazer. Aí em casa, depois eu falei, quer saber, eu vou fazer essa redação, vamos entrar e vamos ver no que vai dar, né? Aí sentei, escrevi, mandei e acabei participando. Então foi mais uma influência do meu pai e de mais uma pessoa específica mais próxima da minha vida, que me incentivou. E como professor de história, como internacionalista, o projeto, eu já tinha uma dimensão do que eram os ODS, do que era essa parte da sustentabilidade, mas querendo ou não, o programa dos Jovens Embaixadores e Jovens Repórteres do Clima expande muito o horizonte, principalmente com uma fala do Fábio Tatsubo, que o Ergon mencionou antes, que é da transversalidade dos ODS. Sim.
como os ODS conversam uns com os outros, como o ODS não é apenas sustentabilidade ambiental, tem uma gama muito grande de variáveis. Não é? E para um professor de história, para um internacionalista, que sempre prezou muito por esse contato com áreas diferentes, isso acaba expandindo muito as minhas interpretações, visões de mundo e a minha visão sobre a própria história. Não é? Como que a gente, durante o processo histórico, a gente não valorizou a história ambiental, como a gente não olhou para essas adversidades climáticas no passado e que até pouco tempo a gente começou a olhar com um pouco mais de cuidado, começou a se observar mais, não é? Até agora, no colégio em que eu trabalho, tendo projetos que falam sobre ODS, especificamente sobre os 17 ODS, né? Implementando na vida dos alunos, qual é a importância deles, com projetos, né? O que isso faz de diferente. Então isso me trouxe uma nova, não só uma visão de mundo, mas uma visão de interpretar a nossa história e ver como que a gente não precisa ser representado por um governo ou outro para pensar ou fazer os ODS estarem em prática, cumprir com a Agenda 2030. Não é? Tanto que a Prefeitura fez algo louvável, usou do seu aparato burocrático para fazer um projeto falando sobre ODS, falando sobre o mundo, sobre esse momento que a gente está vivendo. Então isso me amplia muito a minha visão de mundo que eu tenho agora e a minha visão sobre a história, que até antes eu não tinha. Então, ver esses fatores todos se misturando num programa como Jovens Embaixadores do Clima é legal para eu repensar como que a gente viveu a história, como a gente vive o que a gente está vivendo hoje e como a gente pode vir a viver o futuro. Então tem esse processo. Olha, Eu acho que a gente fez um bom trabalho. Parabéns, Ergon. Parabéns. André. Olha, Parabéns. te falar. Parabéns, André, parabéns, Seus Ergon. alunos, viu? Olha. E não é por nada não, mas uma das oficinas foi de oratória, viu? Seus alunos não são meu. Que isso? Poxa. Mas eu acho que é legal que a gente olha para trás, pô, teve informação sobre ESG, teve informação sobre oratória, sobre como funciona a Prefeitura de Santos. Gestão de projetos. Exato, gestão de projetos. Se não sair fazendo, né, ó. Tá A gente soube fazer a gente soube fazer o dever de casa, mas eu acho que é legal. Tanto eu como a Laura, a gente conseguiu ampliar os horizontes e fazer novas interpretações do mundo. E um mundo que está com tantas dificuldades, que mudou, passou uma hora, o mundo já mudou. Sim. Passou um dia, o mundo de ontem não é o mesmo de hoje. Você brincou, eu sou professor, e eu falo isso o tempo todo para os meus alunos, o mundo não é mais o mesmo. Os ODS fazem parte da nossa vida, eles fazem parte do nosso futuro. Não adianta virar o olho. Se você vira o olho para os ODS, você não está sabendo viver. Você não está sabendo viver no sentido de entender o que está acontecendo. Exatamente. Você precisa disso para agregar ao que você já entende do mundo e fazer alguma coisa para mudar. Você não entendeu que você faz parte do contexto, que você só de ter acordado já está impactando negativamente. E aí, o que você pode fazer para resgatar tudo isso? Muito obrigada por esses depoimentos. Eu vou até chamar um intervalo, porque eu não sei você, Ergon, mas eu preciso ali talvez de um desfibrilador. Não sei, estou um pouco alterada. Com certeza. Poxa, é muita emoção para um bloco só. Nós vamos dar uma rápida pausa, porque a professora ficou emocionada, e nós voltamos em breve. Voltamos para o último bloco do ACS na TV versão Movimento ODS. No último bloco, óbvio, eles me emocionaram. Eu virei piada, né? A tia Andréia chora toda a aula. Vou te contar. A aluna é pra isso, tá? Te dá alegria, mas também te faz chorar. Nós vamos brincar. Porque brincar a gente também pode aprender. Então, eu vou convidar vocês a pegarem aleatoriamente um ODS dentro da caixinha. Pega qualquer um, sem escolher. Mexe a mão aí. Sacode e vai. Todo mundo passa por essa experiência sensorial do nosso programa. Aí agora, para inverter, Daniel, conta pra mim qual você pegou. Erradicação da pobreza. Esse ODS é importante, Daniel? Andréia, todos os ODS são... Essa pergunta todos os ODS são importantes. Número 1, né? É o primeiro objetivo, né? Mas todos são importantes, mas a erradicação da pobreza, olhando essa plaquinha aqui da erradicação da pobreza, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem como uma sociedade, não apenas sociedade em termos de Brasil, mas como sociedade internacional, é combater a pobreza. E eu lembro muito de ter falado isso no programa. Até 1 ano, 2 anos atrás, a gente estava vendo em jornal
pessoas, famílias inteiras, abrindo caminhões de carne, frigorífero, né? Procurando o que sobrou de carne que não foi usada ou que estava estragada. Ah, que tiver menos estragada eu vou levar. Pessoas pegando osso de animal para comer em casa, né? Isso foi nos tempos da pandemia, né? Quando a gente já vivia aquela quarentena, saindo pouco. E parece que 3 anos se passaram e a gente esqueceu disso. Quer dizer, a gente nós banalizamos tanto essa ideia de que, agora que acabou a pandemia, a gente vai seguindo. Normalizou, segue a vida. O que aconteceu na pandemia, segue a vida, não precisa ficar chorando em cima do leite derramado. Mas você vê alguém revirando o caminhão de lixo, pedindo pro caminhão de lixo, por favor, que eu vou revirar o lixo para ver se tem algum alimento para eu dar pro meu filho, para minha esposa, pra gente poder comer, pra gente não passar fome. É impossível eu olhar para isso aqui e falar que isso aqui acabou na pandemia. Entendeu? Então, todos são importantes, mas a erradicação da pobreza é algo que fixou muito comigo depois dessas cenas da pandemia, porque aquilo não acabou. Sim. Ainda tem muita gente que ainda passa esse tipo de coisa. Eu sei que a gente está falando bastante de fome, mas fome para mim é a mesma coisa de pobreza. É o ápice da indignidade. Exato, é o ápice de você falar que uma pessoa não tem dignidade. Não então, tem, assim, não tem. Não dá para estudar, não dá para trabalhar com fome. Não, de fato, não dá. Talvez seja a ponta do iceberg dos ODS, vamos falar assim. Ok. Laura, e o seu? 7. Energia limpa e acessível. Confesso que esse aqui foi um dos ODS que eu menos tinha afinidade. Que, como eu falei, desde pequenininho eu vejo esse negócio de salvar o meio ambiente e tal. E que quando a gente falava sobre energia, sobre luz, era apagar a luz quando não estiver no ambiente. E era essa visão que eu tinha sobre energia limpa. Eu comecei a refletir como é que essa energia chega às residências, qual todo é o processo de criação dela. Era algo que eu realmente não conhecia. E também tive a oportunidade de aprender e refletir sobre a acessibilidade da energia, sobre o quanto isso traz impacto em estudos, conhecimento, igualdade social, acesso à informação. Então, foi uma saída da zona do conforto para mim. Que legal, uma das visão diferente. Que visão diferente, Uma das Laura. saídas da zona de conforto, aprendi bastante sobre energia limpa e acessível. Que bacana, gostei de ouvir. Vocês tomaram água? Vocês se hidrataram? Agora que eu vi todo. Eu acho que a gente pode estar se hidratando. Gostaria de mostrar aqui. O que acontece? Aqui a gente tem fibra de arroz, para não estar aumentando o consumo plástico. E vocês ganham essa caneca. Sério? Olha só, que honra! Sério, esse é o troféuzinho de sentar no sofá mais famoso de sempre. Saúde pra tia Andréia. Saúde para todos nós. Mas antes eu quero ouvir, antes da gente terminar esse brinde de água, eu quero saber o seu ODS. Olha, marmelada ou não, o meu veio o ODS 16, que é paz, justiça e instituições eficazes. Muito do seu trabalho forte profissional, né? Exatamente. Você estava até brincando ali no primeiro bloco, um pouco da minha formação, que eu sou da área de políticas públicas, não sou da pauta da biologia, de forma mais específica, Mas né? é um grande aliado dela. Que maravilha. E muito do que a gente foi aprendendo ali ao longo dos anos era um pouco do que a Laura até provocou, né? A pauta do meio ambiente, são os militantes do Greenpeace que estão lá, não sei o quê. Só que cada vez mais, em um ano, que logo mais tem a COP, que vai acontecer no Brasil, a gente tem visto a importância da gente pensar em instituições que se comprometam e executem a agenda climática. Né? Vai ano, vem ano, você tem acordo de COP. Vai ano, vem ano, você tem acordo de redução de emissões. Vai ano, vem ano, logo mais a gente tem um que é o relógio do clima, que já aponta, por exemplo, que em 3, 4 anos a gente infelizmente vai bater a marca do crescimento de 1,5 grau desde o processo de industrialização. Isso aqui pode parecer pouco, pode parecer miséria, mas isso impacta diretamente, você que é da biologia sabe com mais profundidade, na nossa saúde dos oceanos, na nossa saúde da vida. O oceano está com febre há mais de um ano, né? Isso tá... Exatamente. E esse tema é imprescindível, porque fala sobre como é importante a gente pensar, inclusive, uma gestão pública que
implemente também, incremente de alguma forma esse compromisso. E ainda mais porque é nesse tema que entra toda a agenda também de enfrentamento à desinformação, negacionismo climático e várias coisas. Fiquei passada esses dias porque aprendi com você o que era a desinformação. Aprendi muito com você, de verdade. Eu não tinha... Era tudo mato pra mim, igual a Laura falou. Era um negócio que, pra mim, desinformação era a fake news, né? E você me ensinou que é muito mais do que isso, né? Eu fiquei chocada esses dias, porque eu fico tanto na pauta da busca para, e a pauta também positiva, porque eu sei, nós sabemos, eu sei os dados científicos catastróficos que estamos à beira de. Poxa, eu sei, né? O professor Ronaldo Cristofoletti acabou de voltar da COP e trouxe informações fortes de decisões, informações científicas bem, assim, ele ainda brincou, assustei vocês o suficiente, né, na fala dele? É assustador, sim. Só que eu tenho a necessidade, como professora, como bióloga, de trazer também o lado positivo disso, do que podemos fazer, e não só metralhar, né, o ruim que está. Porém, eu não tinha noção do fake, do negacionismo. E eu me deparei esses dias na rede social. E eu estou chocada, Ergon. Eu não consegui ainda assimilar que ainda não entende a ciência, né? Para mim é difícil, né, a negação da ciência. É talvez uma dificuldade pessoal minha. Mas chocada com isso. De verdade, um apelo aqui para que não tome força algo que não vá de acordo com a realidade. Porque a realidade é o termômetro, o oceano está aí há 8 meses com a temperatura acima e não desceu. Enfim, e temos outros grandes eventos climáticos que desdobram na saúde humana, na saúde das cidades, na resiliência das cidades em relação à infraestrutura. Então, que bom que nós conseguimos salvar 42 jovens dessas informações errôneas, né, equivocadas, e que possamos ter força aí e mais aliados e parceiros e muitos mais ODS 17 para que a gente consiga construir mais turmas como essa e, enfim, ser de exemplo para outras empresas e instituições para que isso só cresça. A sustentabilidade, Andréa, né? Que bom que esses 42 jovens nos salvaram. Muito, mais que a gente eles, com certeza. Essa fechou, não dá para continuar depois disso. Realmente, salvaram a gente na esperança, viu? De verdade. Continuem sendo feras igual vocês são e a intenção é que vocês voltem para dar aula para as próximas turmas, tá? Hashtag fica a dica. Eu aceito. Missão dada, missão cumprida, hein? Tá gravado. Nós ficamos por aqui. Deu emoção, relembramos muitas coisas boas. Fica o apelo para as instituições, empresas que quiserem buscar projetos. Funciona, dá certo, a gente pode provar. Muito obrigada, ficamos por aqui.